Queridos irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria retornar à igreja depois de alguns dias de férias. É uma alegria para mim poder contemplar a igreja de Vila Ré, igreja que nós amamos de coração. Temos aprendido a servir a Deus com alegria nesse lugar. Temos sido abençoados com a participação de todos os irmãos. Temos sido alegrados nas horas, às vezes difíceis da nossa caminhada. O Senhor tem sido conosco. E temos nos alegrado com o que Deus tem feito com a vida de cada um dos irmãos. As bênçãos são grandiosas. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro. É bem verdade que alguns irmãos ainda não voltaram, talvez ainda estão de férias, outros ainda passeando, outros talvez ainda com a marcha mais lenta, porque o período de janeiro é uma marcha mais lenta para muita gente, mas estamos aí com o nosso coração alegre. Isso foi expressado, creio eu, no próprio louvor, né? A nossa alegria de adorar o Senhor. Todos os louvores que foram cantados, os hinos do inário e outros hinos que não são do nosso inário. Eu quero lhe convidar a que você abra a Bíblia, a palavra do Senhor, nesta hora, para a gente meditar, para a gente tratar de um assunto da maior importância para a nossa vida. É um assunto recorrente, é um assunto que tem acompanhado a vida das pessoas ao longo dos séculos. É um assunto que diz respeito aos que viveram antes de Cristo e a nós outros que vivemos depois de Cristo. É um assunto que nós vamos tratar nesta noite que talvez você já esteja cansado de ouvir. É um assunto que a Bíblia não somente trata no Evangelho de Mateus, mas trata em outros textos bíblicos sobre esta questão. E eu queria que você abrisse para nós meditarmos durante alguns minutos sobre o texto de Mateus. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Começando no verso de número 25, até o versículo de número que você conhece muito bem, até o versículo de número 34. Mateus, capítulo de número 6, começando no verso 35, verso 25, até o versículo de número 34. Vamos ler de maneira uníssona, mesmo assentados. Vamos todos participar da leitura da palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, se você não tem celular, você pode acompanhar no multimídia. E nós vamos celebrar o nome do nosso Deus com esse texto sagrado. Vamos juntos, leiamos, começando no verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Curve sua fronte, nós vamos orar. Eu queria que você pedisse em primeiro lugar por sua vida. Por sua vida. Não pela vida de ninguém, por sua vida. Peça ao Senhor que tenha misericórdia de você, do seu viver. Peça ao Senhor que Ele tenha misericórdia da sua mente. Nosso Deus amado, nosso Deus bendito, nós glorificamos o Teu nome pelo Deus maravilhoso que és. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza que permeia tudo que está à nossa volta. A própria palavra do Senhor afirma que a terra está cheia da Tua glória. O Senhor está presente em cada parte deste universo, representado pela própria criação, Senhor. Nós cremos piamente que os céus proclamam a glória do Senhor, a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. E nós estamos reunidos nesta noite, neste local, neste santuário, nesta igreja, nesta localidade, com o nosso coração consciente da Tua grandeza, consciente do Teu poder, consciente de que nada foge ao Teu olhar. E por conta da Tua grandeza inigualável, nós queremos agora nos render aos Teus pés, nos quedar diante do Senhor e humildemente Te pedir, reconhecendo a nossa pecaminosidade, a nossa limitação, queremos Te suplicar: sê propício a nós, pecadores, ó Deus. Fala conosco nesta hora, a despeito da minha fragilidade, a despeito da minha limitação, a despeito da minha falta de conhecimento, a despeito, Senhor, da Tua grandeza. Fala conosco nesta noite, aquietes o nosso coração, trates conosco, ó Deus, de uma forma toda especial, e que ao sairmos deste templo, deste culto, nós possamos voltar para as nossas casas, com a nossa alma renovada, revigorada, e disposta a continuar servindo ao Senhor com alegria. Nós queremos celebrar o Teu nome também, pelo perdão dos pecados. Oh Deus bendito, nós Te louvamos, porque o Senhor é um Deus perdoador. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Se você olhar para a nossa vida, se você olhar para a sua vida, se você olhar para você próprio, se você fizer um exame introspectivo, eu e você chegaremos à conclusão: todos nós somos ansiosos. Já parou para pensar? Alguns numa medida maior, outros numa medida menor, mas todos nós somos ansiosos. Todos nós somos dominados pela ansiedade. E por incrível que pareça,
A ansiedade tem tomado conta da nossa mente, do nosso coração, nos últimos dias, de uma forma tão desenfreada, tão endêmica, tão destruidora, que os ansiolíticos, os consultórios de psiquiatria, de psicologia, de psicanálise, os consultórios de terapia têm sido lotados por pessoas que estão desorientadas, dominadas, que estão agrilhoadas por este drama que se chama ansiedade. Os problemas ainda estão longe, ou às vezes são até nomeados, e nós às vezes sofremos antes do tempo. Me lembro do testemunho de um colega, há muitos anos atrás, não era pastor da nossa denominação. E na manhã daquele dia, ele me ligou logo cedo e disse: "Ô pastor", ele me chamava de Damásio, não era Dalmácio. Ele nunca aprendeu a chamar meu nome Dalmácio. Mas eu não tinha nenhum problema, eu sabia que ele estava falando comigo. Ele disse: "Ô pastor Damásio". Eu disse: "Ô irmão querido, bom dia, graça e paz". Ele: "Amém. Eu estou ligando para dizer para o irmão que eu não tenho nada para comer hoje, aleluia". Eu disse: "Vixe". Eu disse: "Como, irmão?". Ele disse: "Não recebi o salário, não tenho mais recurso no banco e não tenho mais nada o que comer em casa". E eu parei, engasguei e deixei ele falar. Depois de algum tempo ele disse: "Meu irmão, você não vai falar nada?". Eu disse: "Eu vou falar o quê, meu irmão?". E aí eu desliguei o telefone. Isso era mais ou menos umas 7h20 da manhã. Eu já tinha levado meus filhos na escola, e minha esposa também naquela época dava aula, tinha levado na escola. E eu fui para a sala me ajoelhar, pedir pela vida daquele irmão. Quando foi às 11h45, ele me ligou de novo: "Pastor Damásio". Eu disse: "Opa, fala a bênção". Ele disse: "Aleluia". Eu disse: "Aleluia". Ele disse: "Glória a Deus". Eu disse: "Glória a Deus". Eu disse: "Esse irmão deve estar com algum problema, está me ligando para falar essas coisas todas". Ele disse: "Aquilo que parecia impossível, que estava querendo tirar a paz do meu coração, roubar a minha alegria e me deixar lançado, desterrado, que era a ansiedade, ela foi vencida pelo poder de Jesus". Eu disse: "Aleluia". E não estava entendendo nada. Ele disse: "Pois é, o irmão não está entendendo nada", e falando ao celular. "O irmão não está entendendo nada". Eu disse: "Não estou entendendo". Ele disse: "Agora mesmo, chegou alguém da cidade que eu nunca vi, que eu não sei quem é, e trouxe nada mais, nada menos do que a quantidade de alimento que eu preciso para o mês inteiro". O que eu quero dizer com isso é que quando às vezes o problema se nomeia na nossa cabeça, nós entramos em parafuso. A ansiedade é um mal de todos os tempos, não é um mal somente do nosso século. É um mal de todos os tempos. A ansiedade é uma dificuldade que atinge homens e mulheres. E parece-me que nos nossos dias tem acometido não só jovens, adultos, adolescentes, pessoas idosas, mas tem acometido também as crianças. Não sei se você já leu alguma coisa, mas às vezes os bebês estão sofrendo de ansiedade. Há várias causas para ela. Há pessoas que têm um verdadeiro pavor e são dominadas pela ansiedade por conta das ameaças do dia a dia. Aí você pode dizer: "Mas ameaça de morte?". Não. Ameaça, por exemplo, de uma doença. Você nunca teve aquela doença, mas só porque alguém falou. Já viu como é a pessoa que tem alguma dificuldade? E isso, infelizmente, é normal, acontece. A pessoa relata: "Eu tive um problema na vesícula". A pessoa já começa a ouvir aquilo e já vai para casa dizendo: "Minha vesícula, minha vesícula". Não está sentindo nada, mas começa a encarnar o problema.
As pessoas ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Já pensou se acontecer isso comigo? O que será da minha vida? Eu tenho medo de perder minha mãe, eu tenho medo de perder meu pai, eu tenho medo de perder meu marido. E há até quem fique ansioso quando diz, eu tenho medo de perder a minha sogra. A primeira causa são as ameaças. A segunda causa da ansiedade é o medo. O medo é um dos sentimentos que comumente, além das ameaças, que starta a ansiedade. O medo de envelhecer, o medo de ficar velho, o medo de ter uma bengala, o medo de aposentar e se tornar imprestável. Há até aqueles que têm até medo de trabalhar. Eu prefiro ficar em casa, eu não queria trabalhar. E aqui eu abro um apêndice, eu não preciso ler o texto bíblico que você conhece de cor. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Se você tem medo de trabalhar. Mas o medo causa isso. O medo da criança adoecer, o medo do diagnóstico ser doloroso, o medo do amanhã, o medo do desconhecido, também causa ansiedade. Mas há ainda outra questão muito séria. Os problemas também de ordem espiritual. Tem gente que fica ansiosa, se o nosso irmão Eliezer for aqui, nós vamos ter agora uma oração de louvor e adoração. Aí aquele irmão já começa a orar, antes mesmo dele falar, já bate a cabeça e fica orando. E fica assim brechando para ver, será que sou eu? Será que vai ser eu? Será que ele vai me chamar? E ele diz, nós vamos orar. E ele começa com os olhos passear no meio dos irmãos. O irmão diz, eu não. Sofremos da ansiedade por questão de problema espiritual. Será que ele vai mandar ler o texto bíblico? E se não anunciou, nós vamos ler no livro de Sofonias. A irmã disse, ai meu Deus, bum, cai duro. Porque não sabe exatamente onde é. Muito bem. Depois dessas rápidas considerações, quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo de número 6, nós descobrimos que este texto, começando no capítulo 6, no capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, este é chamado, ou é reconhecida esta perícope destes capítulos como o Sermão do Monte. O Senhor Jesus está pregando, o Senhor Jesus está falando, o Senhor Jesus está dizendo, começando no capítulo de número 5, que nós somos felizes independentes das circunstâncias que nos tomam de assalto. O Senhor Jesus vai dizer que nós podemos ser felizes independentes daquilo que as pessoas pensem sobre nós. Depois, mais para frente, o Senhor Jesus vai falar, e você pode acompanhar isso, por exemplo, a partir do verso de número 14, nesse sermão, ou nestes sermões todos, que é reconhecido como o Sermão do Monte, ele vai dizer, eu e você, nós somos discípulos de Deus, nós somos a luz do mundo. Depois ele vai dizer, a partir do verso de número 21, cuidado com aqueles que tentam matar o corpo e matar a alma. Ele vai falar sobre os homicídios. A partir do verso 27, ele fala dos adultérios, da questão dos juramentos no verso 33, da questão da vingança no verso 38, da questão do amor ao próximo no capítulo 5, verso 43. A partir do capítulo 6, ele vai dizer, a partir do verso 2, como devemos dar esmolas, e ele vai falar sobre a generosidade. Depois, a oração, ele diz, quando vocês orarem, tome, por exemplo, a oração dominical, aquilo que nos ensina, o que eu estou ensinando para vocês. Finalmente, nesse sermão, ele diz, tudo isso tem acontecido, ou estou discorrendo sobre tudo isso, para dizer para vocês, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. A palavra ansiedade
como está posta no original, ela é definida como estrangulamento. Estrangulamento. Vai apertando, vai apertando, vai apertando, e você vai perdendo o fôlego. A ansiedade, ela age desta forma na vida de milhares e milhares de pessoas fora da igreja, e muitas delas também dentro da igreja, assim como eu e como você. Eu queria então, à luz desse texto, lhe falar sobre algumas verdades, e eu queria tomar o seguinte tema para a nossa palavra nesta manhã, ou nesta noite, nesta manhã. É porque de manhã eu também preguei, e a cabeça está meio desorganizada nessa questão de horário. Mas eu queria que nós pensássemos no seguinte tema: buscando auxílio em Deus para vencer a ansiedade. Buscando auxílio em Deus para vencer a ansiedade. Como disse, a ansiedade é o estrangulamento da nossa alma. E eu queria começar lhe falando sobre algumas questões muito importantes a respeito desta palavra ansiedade. Eu quero que você repita comigo, por favor, o verso, capítulo 6. Eu queria que você repetisse comigo o verso de número 33. Vamos juntos? Leiamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade é destrutiva. Ela é destrutiva a ponto de tirar a paz do nosso coração, o bem-estar da nossa alma e desenvolver doenças sérias na área do nosso corpo que às vezes não são diagnosticadas por nenhum tratamento médico. Ela vem, então, como disse, de uma palavra grega que significa estrangular. Há também outro significado, e o texto vai nos dizer, e nós lemos isso anteriormente no verso 25, ele diz: não andeis ansiosos. A ansiedade nos tira do limite da nossa caminhada, ela nos tira do prumo, ela nos puxa em direção contrária, mesmo que você não queira ir, ela te força, ela gruda no seu braço, pega nas suas vestes, toma o seu rosto, mexe nos seus olhos, a ponto de você começar a enxergar do lado oposto que você está caminhando. A ansiedade, além de ser destrutiva, ela é enganadora. A ansiedade tem poder de criar um problema que não existe. Ela é enganadora. Eu não estou falando aqui, não estou condenando você ser previdente, você ser providente. Não estou condenando. Mas estou falando sobre o lado doentio desta palavra e que Jesus está se referindo neste sermão. Diz então ele, além da ansiedade ela ser destrutiva, ela é enganadora. Muitas vezes sofremos por um problema que nem existe, que nem ainda se personificou, que nem ainda apareceu, mas já estamos vivendo, estamos sofrendo. Os discípulos, a Bíblia nos diz, que olharam para Jesus andando sobre as águas, o próprio Senhor Jesus, e eles ficaram tão ansiosos que a ansiedade estava trazendo engano à mente deles, a ponto de eles bradarem: socorre-nos. A ponto do próprio Pedro dizer: socorre-me, porque eu estou afundando. Além da ansiedade ser destrutiva, enganadora, a ansiedade também é inútil. A ansiedade é inútil. Se não, olhe comigo o que diz, por exemplo, veja o que está escrito no verso de número 26. Atente para o que eu vou falar, para o que eu vou ler. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros,
contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. E o Senhor Jesus usa aqui uma pergunta desconcertante para os seus ouvintes, uma declaração absurda, talvez aos ouvidos deles, e ele faz a seguinte interrogação: porventura vocês não valem mais do que os passarinhos? Lá no nosso quintal, há poucos dias, poucas semanas, um casal de rolinhas fez um ninho, lá na altura, lá no telhado. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro daquele casal de pássaros. Eles construíram lá uma casa em tempo recorde. Pegaram as folhinhas e traz aqueles gravetinhos e vai entretecendo e vai montando. Montaram a casa. E eu achei interessante que lá na varanda eu fui olhar como é que era a casa e eu descobri que naquela casa daqueles dois pássaros, daquele casal de pássaros, não tinha nenhum armário. Você diz: pastor, que absurdo. Será que aqueles pássaros não têm nada para nos ensinar? E o Senhor Jesus está dizendo: porventura vocês não valem mais do que eles. Então o Senhor Jesus está dizendo: é inútil vocês ficarem preocupados de forma exacerbada, descontrolada, desumana. É complicado. Porque quando você é tomado de forma inútil pela ansiedade, o que é que ela faz de nós? O que é que ela causa em nós? Ela rouba nossas forças, ela mata os nossos sonhos, ela mina a nossa saúde, as doenças psicossomáticas, ela enfraquece a nossa fé e tira o nosso olhar do grande e poderoso Deus. Então é inútil. A ansiedade também, em quarto lugar, ela nos leva a perder a alegria. Ela nos leva a perder a alegria. Eu não tenho estudado sobre isso, porque eu não sou profissional desta área, mas quero trazer o que a Bíblia nos diz. A ansiedade rouba de nós a alegria. Eu completei, na última terça-feira, dia 1º de fevereiro, completei 30 anos de ministério pastoral, 30 anos de ordenação. 30 anos de ordenação. E nesses 30 anos, eu não deveria estar falando sobre isso, mas eu preciso falar. Não que eu seja o expert, jamais eu gostaria de ser reconhecido como expert nessa área. Mas depois de 30 anos de ministério, é impossível não se fazer a leitura da fisionomia das pessoas. Aqueles que trabalham nesta área do comportamento conseguem fazer a leitura da vida das pessoas. E quanto mais intimidade nós lemos de forma mais clara, só numa palavra, só num olhar, só num sorriso, só num franzir dos olhos, você chega à conclusão: não está bem. E não precisa nem falar nada. A ansiedade é assim, ela rouba a alegria. Aquela pessoa andava tão feliz, andava tão alegre, sorria com facilidade. Mas por circunstância daquilo que eu falei, daquilo que eu discorri, ela tira os nossos olhos de Deus. A ansiedade tem o poder de roubar de nós, como disse também, o nosso equilíbrio. Ela nos engana. E quando ela nos engana, quando ela nos toma de assalto, o que é que ela faz? Ela tira a alegria. Por isso que muitas pessoas que sofrem deste drama são capazes de facilmente tirar a própria vida. Mas eu não vim falar só sobre estas questões dolorosas. Mas eu quero discorrer agora, no final da minha palavra, sobre algumas questões que a Bíblia nos ensina. Como disse, como falei, como discorri logo no início, falando do nosso tema, a nossa palavra nesta noite tem como tema
buscando auxílio de Deus contra o drama da ansiedade. Então, se nós queremos buscar auxílio em Deus, o que é que a Bíblia nos ensina, nos auxilia para vencer a ansiedade? E eu queria agora discorrer sobre essas questões importantíssimas. O que é que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, ponha um sentinela na sua mente, no seu coração. Contrate urgentemente um sentinela para tomar conta da sua vida. Há coisas na nossa vida que nós precisamos vigiar. E se nós não conseguimos vigiar sozinhos, precisamos pedir ajuda para aquele que vigia todas as coisas, o Senhor Jesus, para que Ele se coloque como sentinela da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos processos mentais. Como vencer a ansiedade? Põe um sentinela. E o sentinela é aquele que, quando houver qualquer sinal de invasão, de dificuldade, ele vai bradar. Eu me lembro quando vivia no Espírito Santo, eu fiz um curso, não sei quantos já ouviram falar, da Escola Superior de Guerra. Não é de brigar, não é de combater. A guerra muito mais do que simplesmente brigar, mas a guerra diante das circunstâncias da vida. E eu fiz esse curso da ESG. Lá no Espírito Santo chamava-se ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro. Fiz esse curso. E eu tive o privilégio de visitar um dos quartéis da Marinha do Espírito Santo, onde ali estava o comando da Marinha que cuidava do Oceano Atlântico, desde a divisa com o Rio de Janeiro até a divisa com o estado da Bahia. E uma das coisas mais interessantes é que os policiais que fazem sentinelas, eles usam apitos. E cada apito, assim como no quartel do exército, da polícia, o som lá daquela corneta, ela tem uma mensagem, o apito também tem uma mensagem. E a palavra do Senhor está nos dizendo, ponha sentinela na sua mente. Permita que Jesus seja o sentinela da sua alma. Porque quando tiver o menor indício de um invasor chegar junto a você, ele vai soar o apito. E você vai despertar e vai chegar à conclusão, não posso dar ouvido a esse problema. E aí onde é que nós encontramos este sentinela? Onde é que nós encontramos a figura desta pessoa que cuida da nossa alma? Quando o Senhor Jesus diz assim, ora, verso de número 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ponha um sentinela na sua vida. Ponha um sentinela nas suas atitudes. Ponha um sentinela na sua falta de fé. Ponha um sentinela na sua incredulidade, para que ela não te domine. E a Bíblia diz que a incredulidade é pecado. Ponha um sentinela nas suas emoções, para que você não pense além daquilo que deve pensar. Ponha um sentinela quando você tiver a notícia trágica, dolorosa, difícil, constrangedora. Ponha um sentinela para que esses problemas não tomem de assalto a sua mente, roubem a alegria, lhe tornem inútil e lhe levem à bancarrota. Ponha um sentinela na sua vida. Há uma segunda lição. Como vencer? Como vencer? Confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Além de você colocar um sentinela na sua alma, na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, e esse sentinela, por excelência, é o Senhor Jesus, agora a palavra nos desafia, confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas do Eterno. Qual foi o servo de Deus que foi desamparado na sua caminhada com o Senhor? Me mostre algum servo de Deus. Tem algum nome? Elias foi desamparado? Jacó foi desamparado? José foi desamparado? Ruth foi desamparada? Noemi foi desamparada? Débora foi desamparada? Miqueias foi desamparado? Paulo foi desamparado?
Ananias e Safira foram desamparados? Não foram, mas permitiram, não puseram sentinela na sua alma, vieram a sucumbir, mas até então não tinham sido desamparados. Quem não lembra de Apeles? Quem não lembra de Andrônico? Quem não lembra de Júnias? Quem não lembra de Áquila e Priscila? Foram desamparados? Nunca! E eu quero dizer nesta noite, se você confiar no Senhor, se você confiar nas suas promessas, se você pôr um sentinela na sua alma, no seu coração, na sua vida, jamais você será vencido pela ansiedade. Confie nas promessas do Senhor. E Ele mostra isso, que nós devemos confiar nas suas promessas. Olha que coisa, que chá da tarde, aquele chá imperial é dado na palavra do Senhor. Eu me lembro que fui uma determinada vez com a minha esposa em um determinado lugar, não preciso dizer os detalhes, e às 5 horas da tarde tinha o chá imperial. Queridos irmãos, que chá era aquele, viu? Era melhor do que aquilo só no reino de Faraó, eu acho. Que coisa maravilhosa. Olha o chá imperial que nós encontramos na palavra do Senhor. Primeira dose desse chá, primeiro gole, primeira xícara desse chá, Ele nos diz na palavra. E eu queria que você lesse comigo o que está escrito na parte final do verso de número 25. Olha o chá de promessa, que você precisa confiar nas promessas do Senhor. Capítulo 6, verso de número 25. Vamos ler todo, para que a gente chegue aonde eu quero falar. Leiamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Leiam, por favor. Sua vida não vale mais do que um prato de macarrão. Sua vida não vale muito mais do que um filé de frango. Sua vida vale muito mais do que uma garrafa de vinho. Sua vida vale muito mais do que aquela salada de rúcula e com aquelas coisas todas. Vale muito mais do que isso. Sua vida vale muito mais do que uma viagem ao exterior. Sua vida vale muito mais do que 10 apartamentos que você possua. Sua vida é preciosa aos olhos do Senhor, meu irmão. A sua vida é preciosa. E Jesus está dizendo, você é precioso. E porque você é precioso, você precisa confiar nas minhas promessas. Olha a segunda xícara de chá. Ele deu uma primeira xícara, mas agora tem outra xícara. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que ele fala. Verso de número 26, a palavra final. Ele diz, porventura, vamos ler juntos? Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Ele diz, você é melhor do que comida. Depois ele diz, você é muito mais precioso do que ave. Se ele diz isso é porque ele tem promessa para mim e para você, meu irmão. Ele tem promessa para nós. Por que andar ansioso? Porque se Deus tem promessa para nós, mesmo que você vá viver num palacete. Agora em Maceió, nós fizemos um passeio. Eu acho que eu vou agenciar no próximo ano uma viagem turística a Maceió. Vamos lotar um avião, vamos todos passear em Maceió para conhecer alguns lugares que eu não conheci. E nós fomos num condomínio na beira da lagoa. Eu achei interessante que o guia disse, esta região aqui, vocês podem ver este condomínio aqui, estas casas pequenas, é tudo Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida. Uma casa dessa custa no mínimo 5 milhões de reais. Eu disse, Minha Casa Minha Vida? Você vale muito mais do que uma casa daquela. Você precisa confiar nas promessas do Senhor. Ele diz no livro de Isaías, capítulo 41, verso de número 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Por que andar ansioso? Terceiro e último lugar. Disse para os irmãos, relatei para os irmãos, como vencer a ansiedade. Quem lembra o que eu falei? Como vencemos em primeiro lugar a ansiedade? Não entendi. Pondo sentinela no nosso coração. Segundo, como vencemos a ansiedade? Confiando nas promessas do Senhor. Terceiro lugar,
Como vencemos a ansiedade? Colocando as nossas dificuldades no altar de Jesus. Colocando nossas lutas, nossas dores, nossas tristezas, nossas decepções, nossos temores, nossas lágrimas, nossas incertezas. Como vencer a ansiedade? Colocando aos pés do Senhor. Colocando no altar do Senhor. Lembra daquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava, uma menstruação que não secava, que não se extinguia? Ela colocou, além de confiar nas promessas, ela colocou o problema nos pés do Senhor. Às vezes lemos sobre as promessas, mas não colocamos a nossa dificuldade diante do Senhor. E ela disse: se eu apenas tocar nas vestes deste homem que se chama Jesus, eu serei curada. Aquele paralítico que vai a Cafarnaum e quando chega na casa onde Jesus estava, na casa de Simão, e não conseguia entrar, os seus 4 amigos que lá carregavam, cada qual segurando na ponta de uma cama, diz: nós temos uma estratégia, nós vamos, já que não podemos entrar pela porta, nós vamos entrar pelo telhado, pelo eirado, por cima, e nós vamos colocá-lo nos pés do Senhor. E eles tiraram lá a parte do telhado e desceram. Imagina aquele moço: vocês vão me derrubar. Não estava amarrado, certamente não estava amarrado. Estava se segurando no quê? Mas eles lentamente desceram e puseram diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, contemplando aquela casa que estava entupida de pessoas, ele vê aquele moribundo e diz: toma o teu leito e anda. A tristeza foi vencida. Lembra do paralítico do poço de Betesda? Estou aqui há tanto tempo, ninguém me joga lá nas águas quando elas se movem. Mas o Senhor Jesus olha para aquele moço e tem misericórdia, vê sua necessidade. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, a começar de mim que eu estou falando para você, nós temos o privilégio nesta noite de lançar os nossos fardos diante do Senhor, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ah, se nós pudéssemos falar tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ah, se nós pudéssemos relatar tudo aquilo que nos atormentou, que nos agoniou, e quando colocamos nos pés do Senhor, Ele entrou com providência. Ah, se cada um de nós fosse falar nesta noite, esta noite seria pequena. Eu vou citar, eu espero que não seja constrangedor. Mas alguns irmãos puseram algumas causas das suas vidas, não precisa falar as causas, e Deus resolveu. Lembra Eliezer? Lembra irmão Sandro? Lembra Altamir? Lembra Cristiane Assunção? Lembra Valéria? Lembra irmão Manuel? Lembra irmã Sandra Medeiros? Lembra irmã Dani Sanches? Lembra daquilo que você colocou no altar do Senhor, que te roubava a paz, que era inútil a preocupação, mas quando você colocou no altar do Senhor, Ele entrou com providência, baseado nas suas promessas, e disse: eu estou contigo. Não estou pregando uma mensagem positivista, eu não estou pregando uma mensagem de autoajuda, mas eu estou falando da palavra de Deus que nos garante vitória se confiarmos no nome dEle. Mesmo que nós formos chamados para a sepultura, mas iremos felizes, porque as promessas do Senhor são fiéis. Vimos nesta manhã, eu estou apontando, não está mais aqui, mas vimos na vida de uma das nossas irmãs, irmã Cleonice, no final da noite de ontem, foi recolhida à presença do Senhor. E durante toda a sua vida ela declarou a sua confiança no Senhor.
e as promessas do Senhor continuaram firmes até o último suspiro, até o último batimento cardíaco. Ela não perdeu de vista a grandiosidade de Deus. Mesmo que andasse ansiosa, ela tombou, mas tombou vitoriosa, para glória e honra do nome de Jesus. Nesta noite eu quero lhe pregar esta mensagem, lhe trazer esta palavra. Não é autoajuda, mas é palavra viva e eficaz que funciona. Esta palavra funciona. Mesmo que você perca, mesmo que você seja derrotado, mesmo que você seja devorado pelas feras, mesmo que você seja queimado vivo, mesmo que você sofra o que sofra, não ande ansioso, vença segundo a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos ampare e tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. E toda a igreja diz? Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos nos preparar para o momento da Santa Ceia. E eu quero convidar o grupo Adoradores. O nosso irmão Sandro reuniu alguns irmãos e irmãs e colocou um nome. Poderia ter colocado Servo de Jesus, Cantores de Cristo, mas ele colocou Adoradores. Não é um grupo para contender com ninguém, mas é para adorar o Senhor. E nós vamos, antes da ceia, celebrar o Senhor com um cântico que será apresentado por este grupo. Esteja com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor que será cantada. Celebremos o Senhor. Louvado seja Deus. Começamos uma série de ensaios e estendemos o convite a você, meu querido irmão. Se desejar cantar, ensaiar conosco, nós estamos ensaiando todo domingo, logo após a escola dominical. Acabou a escola dominical, já partimos para o ensaio. E esse ensaio ele vai de 30 a 40 minutos no máximo. E louvado seja Deus, o nosso ideal, o nosso propósito, o nosso plano é de adorar ao Senhor com um louvor, todo culto de ceia. Então, se você sentir no seu coração, quiser fazer parte do nosso grupo, é mais do que bem-vindo. Amém?
mim se chama. Confesse humilhar, confesse humilhar, orar. O meu perdão darei, o meu perdão darei, isso até então. Eu sararei. Se meu povo, que por mim se chama, Confesse humilhar, confesse humilhar, confesse humilhar. E orar. Amém. Que Deus abençoe e você é nosso convidado. Louvado seja Deus na próxima ceia, um outro louvor, em nome de Jesus. Que bênção, queridos, que momento auspicioso a gente poder celebrar ao Senhor com as vozes em canto coral. Que bênção. Nos preparando para o momento da Santa Ceia, eu quero lhe convidar a que acompanhe a música que será tocada pelo nosso irmão Levi Barbosa, o hino de número 269. Cantaremos a primeira estrofe e cantaremos este hino, a primeira estrofe apenas com o coro. Quando estivermos no final da primeira estrofe, nós convocamos os irmãos presbíteros para que se aproxime. Irmão Stefanos, venha fazer parte desse momento também, conduzindo a igreja, o senhor com o irmão Sandro, na adoração ao nome do nosso Deus. Precisa dos olhos. Quando o piano começar a dar os primeiros acordes, nós todos vamos nos colocar de pé e vamos celebrar o Senhor. Eu vou fazer uma correção. Primeira e última estrofe, por favor, irmão querido. Primeira e última estrofe, celebraremos o nome do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados e tendo um puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm comunhão. Mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve. Última estrofe. Se as falta nós confessamos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas,
purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que neve, algo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Começando no versículo de número 26 também. Mateus capítulo 26, começando no verso de número 26. Vamos ler juntos, todos a uma só voz, do 26 até o versículo 30. Vamos todos? Leiamos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem crê nesta palavra, diga amém. Amém. Vamos orar ainda de pé durante alguns instantes, consagrando nossas vidas e esses elementos ao Senhor. Presbítero Manuel Jordani, nos guie nesta prece. Pai querido Senhor, nós te agradecemos por esse momento que é o meio de graça, que é a Santa Ceia. E tu sabes, Senhor, que nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. E para nós é um prazer enorme estarmos aqui, Senhor. Cada um que aqui está, Senhor, foi comprado através do teu sangue. E estamos nesse momento, Senhor, lembrando o que o Senhor Jesus Cristo fez e nos pediu, que é a Santa Ceia. Eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor venha abençoar esses elementos, o pão que representa o corpo moído do Senhor Jesus, o fruto da videira que representa o sangue derramado. Pai querido, eu quero te pedir também nesse momento que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, de forma, Senhor, que o Senhor nos encontre limpos nesse momento, digno em poder participar dessa mesa. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Você que faz parte da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Ré, você que ainda não faz parte da Igreja Presbiteriana de Vila Ré, mas é alguém ligado a uma igreja genuinamente evangélica como membro, você deve participar também. Esta não é a mesa nossa, esta mesa é do Senhor Jesus. E para tanto, participe com alegria, celebrando a vitória do nosso Senhor na cruz do Calvário. Quero convocar o nosso irmão presbítero Walter, nosso irmão presbítero Eliezer. Quero convocar também o nosso irmão presbítero Marcos
e convocar também o nosso irmão presbítero Manuel. A palavra do Senhor nos diz assim: tomai e comei, disse o Senhor Jesus, fazei isto em memória de mim. Participemos com alegria. As Escrituras nos informam que depois que Jesus, quando estava naquele cenáculo, distribuiu o pão, ele também, logo em seguida, ele toma o cálice e depois dele orar, também distribui com os seus discípulos que estavam reunidos naquele cenáculo. Da mesma forma, nós vamos fazer ou participar deste momento, lembrando da instrução do Mestre e das promessas que estão inseridas na participação deste momento. Presbítero Marcos. Presbítero Manuel Jordani. Presbítero Walter. E presbítero Eliezer. Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus, fazei isto em memória de mim.
Qual é o número desse hino, irmão Levi? 272. Nós vamos celebrar o nome do Senhor cantando o hino 272, conforme foi executado pelo piano. E ao toque do nosso instrumento, todos nós vamos nos pôr de pé e celebrar com alegria o nome daquele que é vencedor. 272, cantemos. Cantemos. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia. Mas nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Juntos, gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém. Sente-se, por favor, um pouco. Queridos irmãos, como último ato do culto, nós iremos dar posse àqueles irmãos e aquelas irmãs que trabalharão neste ano na escola dominical. Depois nós impetraremos a bênção, cantaremos o Amém Tríplice e teremos ainda alguns avisos para trazer à igreja. Então esteja atento, mas no máximo 10 minutos nós terminamos nossa reunião desta noite. Quero convocar então para vir à frente e orarmos sobre aqueles irmãos, como disse, que estarão trabalhando na escola dominical em 2022. O superintendente, eu vou ficar ali na frente, o superintendente escolhido pelo conselho, todos esses cargos foram escolhidos e homologados pelo conselho. O superintendente da escola dominical é nosso irmão presbítero Marcos Roberto Soares. A vice-superintendente é a nossa irmã Cíntia Anacleto Castanho Monteiro. Aqueles que não tiverem, não há nenhum problema. Secretária da escola dominical, nossa irmã Débora Boscaíno Lima. Docentes do departamento infantil, classe do berçário, até 3 anos, nossas irmãs Neuza Soares e Eni Conceição. 4 a 6 anos,
nossa irmã Cristina e nossa irmã Fran Sarmento. Classe de 7 a 11 anos, nossa irmã Bártala e Silmara Cardoso. Os docentes do Departamento de Adolescentes, Jovens e Adultos. Adolescentes: Alexandre Monteiro, Lena Monção e Mirela Monção. Classe de Jovens: Renato Yukio e um cidadão chamado Reverendo Dalmácio. Classe de Adultos: nossa irmã Renata Moura e o nosso irmão Sandro Pascoal. Coordenação do culto infantil, elas já estão aqui à frente, a Mirela e a Lena. Aqueles que estarão ajudando no culto infantil: a Ana Dória, Beatriz Miranda, Cíntia Castanho, irmã Cristina Marques já está aqui, Eni já está aqui, Larissa Dias, Neuza Soares já está aqui, minha esposa, Verônica Cirino, e também foi escalado para este time o professor Samuel Boscaíno Lima. Auxiliares: Ana Júlia Venceslau, Ana Lara, Rebeca Sanches e Rodrigo do Nascimento Cirino. Aí você pode dizer: ah, porque eu não fui contemplado? Basta falar se você ainda não foi contemplado, gostaria de ajudar, se preparando para contribuir nesta área do ensino. Fale com a superintendência da escola dominical, na pessoa do nosso irmão presbítero Marcos Roberto Soares. Você pode chegar para ele e dizer: eu queria me preparar, gostaria de dar aula, gostaria de... Você escolhe, conversa com ele, qual a classe que melhor você se adequa. Ah, eu quero dar aula para o pastor. Eu vou aprender com você. Vou para a classe para aprender com você. Ele vai dar aula para mim e eu vou aprender com muita alegria. Então, nós agora vamos orar por estes irmãos, louvando a Deus pela vida de cada um deles. Vamos todos nos pôr de pé? Nosso Deus, nós queremos render graças ao Teu nome por este culto. Queremos render graças ao Teu nome por esta oportunidade de celebrar o Senhor. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Bendito seja o Teu nome, porque na volta para casa o Senhor nos conduzirá em paz até o nosso lar. Nós queremos Te agradecer por Tua palavra, que é viva e eficaz, e traz ensino, prescreve ensinos, nos adequa, nos prepara para que possamos servir melhor ao Senhor com alegria no nosso coração. Nós queremos Te agradecer também por aqueles que nos visitam, por aquelas pessoas que estão conosco, talvez pela primeira vez. Ó Deus bendito, que a Tua palavra, não eu propriamente dito, mas a Tua palavra, tenha encontrado guarida em cada coração aqui. Senhor bendito, nesta hora também nós queremos apresentar diante do Senhor estes irmãos e estas irmãs que estão recebendo da parte do Senhor, porque foi o Senhor mesmo que primeiro escolheu, mas da parte também da liderança da igreja, estão recebendo a oportunidade de servir o Senhor nas frentes para as quais eles foram escalados. E agora nós queremos humildemente Te pedir, ó Deus, use cada um para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que o trabalho que será desempenhado em 2022 concorra para o crescimento da Tua igreja, concorra para a edificação de cada um dos que fazem parte desta comunidade e, acima de tudo, concorra para a glória do Senhor.
recebas a nossa gratidão, Senhor, por esta reunião. Ainda intercedemos e pedimos por aqueles irmãos e irmãs que aniversariaram, que o Senhor seja com cada um deles, dispensando a tua graça, o teu favor, sustentando-os nas tuas mãos poderosas, ó Deus, e que cada um que aniversariou viva pautado à luz da tua palavra. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas, e continue a nos visitar nesta nova semana, Senhor, que se inicia hoje. Que durante todos os dias dessa semana nós recebamos da tua parte misericórdia e graça. Oramos também pedindo que o Senhor console a família do nosso irmão João Menezes. Consoles o teu servo, consoles a sua filha, consoles o seu genro, consoles o seu neto e consoles também a tua igreja, ó Deus. É no nome de Jesus que fiamos nossa oração, hoje e sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a consolação, e a direção do Santo Espírito do Senhor, seja sobre cada irmão e irmã, e seja com todo o povo de Deus em toda parte, hoje e sempre. Amém e amém. Cantemos juntos. Amém. 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 Sente-se um pouco, por favor. Diácono Renato tem um aviso. Você quer falar sobre o assunto? Irmãos, boa noite, graça e paz. Em dezembro, o nosso pastor teve o dia do pastor, mas ele não pôde estar aqui para receber as homenagens, mas certamente recebeu os presentes. Mas agora, no dia 1º de fevereiro, comemorou 30 anos de ministério, né? Então não poderíamos deixar essa marca, vamos dizer assim, esse privilégio que são para poucos também, né? De chegar a 30 anos de ministério. Então nós gostaríamos de presentear isso em nome da UPH, em nome da SAF, em nome da igreja. Eu queria convidar o conselho para estar vindo aqui, que a gente pudesse estar orando pela vida dele, agradecendo. É um livro, o pastor gosta de livro, né? Mas o título desse livro fala Simplesmente Crente. A ideia aqui é contrária a homens complexos. Esse homem é um homem simples. Eu pude conhecer recentemente mais de perto. Então nós queremos louvar a Deus pela vida dele. E eu queria convidar o presbítero Walter para estar orando pela vida dele. Deus, nós queremos colocar a vida do teu servo nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa dar a ele, ó Pai, cada vez mais capacidade para que ele possa estar com mais e mais anos diante da tua igreja, com o seu ministério, aquele que o Senhor mesmo colocou em seu coração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça e que ele possa, Pai, estar servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Nós agradecemos pela sua vida, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, mestre. Amém. Amém. Então vê logo o seu recado. Ok. Aproveitando também, mais uma vez relembrando, próximo sábado, às 19 horas, teremos o culto aqui do homem e da mulher presbiteriana. Eu gostaria de... Ele estará sendo dirigida a liturgia pela presidente da Sinodal e pelo vice-presidente, haja visto que o presidente não poderá estar presente, né? E eu gostaria de convidar as duas diretorias, a da SAF e a da UPH, que no final do culto estarão distribuindo algumas coisas para todos os participantes, homens e mulheres. Então, próximo sábado, às 19 horas, primeiro culto das federações, UPH, né, e SAF.
Obrigado. Silvia? Boa noite, graça e paz. 2 recados. Primeiro, que domingo, dia 13, nós teremos a Sociedade de Mulheres, a SAF, nós teremos a nossa primeira plenária. E eu convido não só as irmãs da SAF, mas eu queria estender o convite para as outras irmãs. A SAF está precisando que as irmãs se animem e venham participar. Eu sei que algumas irmãs já participam de outras frentes da igreja. Mas, irmãs, vamos nos animar, venham participar, né? A SAF precisa encorpar, precisa de irmãs novas ou mais velhas, precisam aí estar com todas as idades, precisa aí de estar aumentando, precisa de força, ânimo, tá? Então eu conto com vocês, tá bom? Venham todas participar. Podem vir, será às 16h30. Você será bem-vinda. Venha conhecer, tá bom? Outro recadinho. A Sociedade de Mulheres, a SAF, ela está num projeto. Me fugiu o nome do projeto agora. Me desculpa. Que vai estar junto com a ASCAT. Nós vamos estar fazendo umas bolachinhas e nós vamos precisar de pote de margarinas. E eu sei que demora para esvaziar. Então eu preciso que toda a igreja se envolva e traga esses potes de margarina para nós. Porque nós vamos estar no dia 9 de abril fazendo as bolachinhas aqui na igreja. E aí nós vamos encher esses potes e vamos entregar com as cestas básicas. Mas antes disso, nós precisamos enfeitar esses potes de margarina. Então, a primeira coisa é trazer os potes de margarina. Eu conto com vocês. Obrigada, queridos. Só uma sugestão, meus irmãos. Se você tiver dificuldade em consumir o pote de margarina, você pode mandar cheio lá para casa. Eu consumo e depois eu trago ele vazio. Não vai ter problema nenhum. Resolvido o problema. Queridos irmãos, depois de 2 anos, eu vou estar à porta para cumprimentar os irmãos. Depois de 2 anos. Então vou estar à porta. Mas antes de a gente se retirar, você que faz parte da igreja, nós tínhamos hoje marcado uma assembleia extraordinária para a eleição de diáconos. Tivemos um problema inesperado, um falecimento. E a cerimônia fúnebre foi aqui na nossa igreja. Então o trabalho matinal, todo ele foi suspenso. Então no próximo domingo, eu queria contar com todos os irmãos para o momento da eleição. Não falte, por favor. Venha com alegria. Eu não preciso nem lhe mostrar os textos bíblicos onde fala sobre eleição. Não preciso nem falar. Só para você ter uma ideia, Atos capítulo 6, verso 3, vai falar sobre eleição. Sobre escolha de diáconos. Domingo, às 10h30, nós teremos esta assembleia. Em nome de Jesus. Eu lhe desejo uma semana de muita paz. Eu lhe desejo uma semana abençoada. Eu, como pastor desta igreja, estou muito feliz porque você esteve conosco nesta noite. E termino dizendo, tenhamos todos uma semana de vitórias e de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, cumprimente pelo menos 3 pessoas. E antes que você saia, espere eu chegar até a porta, por favor.